Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nossa aula será a aula 11, a sociedade, o meio urbano e o meio rural do roteiro interdisciplinar de Ciência, Geografia e História. Então já separa todo o material de vocês e vamos estudar. Primeira coisa, pessoal, que precisamos entender dentro desse tema é que após a Revolução Industrial, os povos eles saíram do meio rural e eles foram para o meio urbano. Uma série de questões favoreceram isso, que consideramos como incentivos. Então, no século XVIII e XIX, tivemos oferta de trabalho por conta da indústria. Então, a Revolução Industrial aconteceu nesse período, as indústrias estão crescendo, aumentando sua demanda por trabalhadores, e isso favoreceu que essas pessoas fossem morar na cidade, saíssem do ambiente rural e fossem para o ambiente urbano. Atualmente, as pessoas consideram que a cidade seria um melhor lugar para serviços de saúde, serviços de educação, eletricidade, água e esgoto. Então, as pessoas elas migram atualmente do meio rural para o meio urbano por conta disso. No século XX, pessoal, o século passado, houve um aumento da mecanização da colheita e o do plantio e diminuiu a colheita e o plantio manual. Então, as lavouras, as roças, as fazendas, os sítios que contratavam pessoas para a colheita, elas começam a usar essa mecanização agrícola. E essas pessoas começam a perder seu emprego. E mais ou menos nessa mesma época, nasce o Estatuto do Trabalhador Rural. Vamos dar uma olhada no que ele dizia. Esse Estatuto do Trabalhador Rural, ele foi homologado para evitar a exploração do trabalho no campo. Então, as pessoas que trabalhavam no campo, elas teriam os mesmos direitos que as pessoas que trabalhavam nas cidades. E esses direitos são os direitos trabalhistas, como férias, salário mínimo e o 13º. Agora, vamos analisar essa situação. O trabalhador rural, ele começa a perder seu emprego por conta de uma mecanização agrícola e porque ele geraria mais gastos para essa pessoa que contrata por conta dessa questão do Estatuto do Trabalhador. Então, o, a pessoa que contratava visando não ter tantos gastos demitia essas pessoas e comprava máquinas. E aí, o que essas pessoas fariam perdendo seus empregos? Para onde elas iriam? Acertou quem disse o meio urbano. Por quê? No meio urbano, as fábricas começaram a se instalar. E a cidade começou a expandir por conta dessas fábricas, como a gente viu lá na aula de Revolução Industrial, hein? Então, as cidades, elas comportavam essas pessoas que já trabalhavam na indústria. Não tinha uma estrutura, não tinha um planejamento para comportar todas essas pessoas que saíam do ambiente rural e iam para as cidades. Então, tudo aquilo que tinha na cidade começou a ficar limitado, porque não era para tantas pessoas. Esse crescimento no Brasil, ele acontece entre 1960 e 1970. Vamos analisar aqui o gráfico. Aqui no período que fala de 1960, a gente percebe que a população da área urbana era maior do que a população da área rural. E as duas elas estavam ali quase na mesma quantidade. Com essa questão da mecanização do trabalho, aqui nesse período, bem aqui nesse pedacinho, no finalzinho do gráfico, a gente percebe que existe uma migração das pessoas para o ambiente urbano. A população da área rural diminui, em contrapartida, da área urbana cresce. Então, aqui nesse período, as duas estavam no mesmo valor e depois há um crescimento. Esse gráfico, pessoal, é de 2010. E a partir dele a gente consegue perceber que lá em 2010 a população urbana era de 84,4% do total da população brasileira, enquanto a população da área rural era de 15,6% da população brasileira. Então, a população urbana ela estava muito maior do que a população rural. Essas cidades elas começaram a crescer de uma forma muito acelerada e sem planejamento. Quais são os reflexos? As pessoas começam a ficar desempregadas. Então, não há trabalho para essa quantidade de pessoas que perdeu o seu trabalho no ambiente rural.
existe falta de moradias. Portanto, as pessoas começam a morar em locais inapropriados. Então, próximos de barrancos ou em áreas que eram de mata, que foram sendo desmatadas para construir essas casas, o que é um problema. Nós sabemos que uma chuva pode fazer com que esse barranco comece a desmoronar e a casa ela vai junto com esse desmoronamento do barranco. Então tem um risco de vida para essas pessoas. Os serviços básicos eles começam a ficar faltantes. Então começa a faltar vaga em escola, vaga em posto de saúde. Existem locais onde não há instalação elétrica, porque não teve um planejamento para comportar todas essas pessoas. Você tem congestionamento do trânsito, porque as pessoas que conseguem arrumar um emprego, elas começam a comprar os seus carros, elas começam a comprar o seu transporte próprio, ou elas começam a usar muito ônibus e a frota de ônibus começa a expandir. Então você tem um congestionamento, além da poluição e desmatamento. Poluição porque aumenta a quantidade de pessoas, aumenta a quantidade de consumo, aumenta a quantidade de lixo. E desmatamento porque aumenta a quantidade de pessoas, precisa aumentar a quantidade de moradia. E a cidade, ela precisa desmatar para poder ocupar o espaço de um lugar onde antes era uma mata. Então, temos um problema aí. Tudo bem até agora, pessoal? Vamos agora para a correção dos exercícios. No primeiro exercício diz o seguinte: segundo a imagem 1, qual região do Brasil possui maior população urbana? E qual região do Brasil possui a menor população urbana? Analisando aqui, pessoal, desconsiderem esse daqui de cima, porque é a população total do Brasil. A gente nota que a região sudeste, ela tem a maior população e a região nordeste tem a menor. Ah, professor, mas esse gráfico de barras ele não tem todos os números. Realmente. Porém, conseguimos comparar as barras, porque essas barras representam uma quantidade. Então, o sudeste é o maior e o nordeste é o menor. Portanto, a maior população urbana está na região sudeste, a menor população urbana está na região nordeste. Na questão 2, pessoal, analise a imagem e ordene as regiões em ordem decrescente. Isso é, a região com menor população urbana para a região com maior população urbana. Então vamos analisar. Qual que eu disse que tem a menor população no exercício passado? Região Nordeste. Vamos olhar aqui e ver qual tem a barra um pouco maior que a região Nordeste, que a gente percebe que é a região Norte. Logo depois, pessoal, da região Norte, qual tem a barra um pouco maior que a região Norte? A região Sul. Maior que a região Sul, nós temos a região Centro-Oeste, e maior que Centro-Oeste, nós temos a Sudeste. Quem tiver dificuldade de analisar esse gráfico, pessoal, usa uma régua. Coloca a régua na ponta da barra e compara, tudo bem? Então, a nossa lista vai ficar assim: região Nordeste, região Norte, região Sul, Centro-Oeste e região Sudeste. 3. Analise a imagem 2 e responda. No município de São José do Rio Preto, comparando os anos, a população urbana aumentou ou diminuiu? E a população rural aumentou ou diminuiu? Então, essa tabela, pessoal, ela dá vários dados. Então, a gente precisa filtrar esses dados antes. Então, temos que encontrar população urbana e população rural. Tá aqui embaixo. São as duas últimas, hein? Então, vamos analisar. Em 1991, Rio Preto tinha 97,5% da sua população dentro da cidade e 2,49% no campo. Em 2000, 94,15% da população vivia no município, na cidade, e 5,85% vivia no ambiente rural. Em 2010, 93,9% vivia na cidade e 6,07% vivia no ambiente rural. Se a gente comparar só o ambiente urbano, só a população urbana, a gente percebe que o número vai diminuindo. E se nós olharmos para a população do ambiente rural, a gente percebe que ela vem crescendo. Então a nossa resposta ficaria: ao longo dos anos, a população urbana de São José do Rio Preto diminuiu, enquanto a população rural aumentou. Tudo tranquilo até agora, pessoal? Qualquer dúvida, deixa nos comentários, hein? Para a próxima semana,
eu quero que vocês, para a próxima aula na sexta-feira, eu espero que vocês leiam e estudem a aula 12, Transformações no Meio Ambiente e o Impacto Ambiental, analisem as imagens da caixa de imagem e respondam as questões da aula em seu caderno, tudo bem? Bons estudos e até sexta-feira, hein?